A terceira rodada do Brasileirão começou e os clássicos vão pegar fogo. E aí, gurizada, eu sou o Lucas Bergenhol e hoje nós vamos fazer uma pequena análise de como vai ser a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 da Série A. Vai ter clássico, vai ter jogão, vai ter tudo que é o Brasileirão, é o que a gente gosta de assistir, é o que a gente gosta de ver nos finais de semana e durante a semana quando não tem Copa Libertadores, Sul-Americana. E, cara, esse campeonato é uma diversão. Em todos os quesitos, tu assiste teu time e outros 19 times ao mesmo tempo. E é só, às vezes tem jogão, às vezes tem um jogo mais morno. Mas é algo muito divertido de se assistir. E bom, terceira rodada de 38 rodadas que o Brasileirão tem. Vou explicar mais ou menos cada jogo que vai ser, o que é a minha opinião. E bom, vamos lá. Juventude contra Ceará, para começar. Amanhã às 4 horas da tarde. Então amanhã é sábado, dia 12/4, às 4 horas da tarde. Juventude Ceará, lá na casa do Juventude. Então, estatísticas. Tá, para 41% do Juventude ganhar, 30% de empate e 29% do Ceará. A equipe do Juventude é uma boa equipe, a do Ceará também é uma boa equipe, então acredito que vai ser um jogo bem disputado. Na última rodada, o Juventude perdeu de 2-0 pro Botafogo e o Ceará ganhou de 2-0 em cima do Grêmio. O Ceará jogou em casa e o Juventude jogou fora de casa contra o Botafogo. Acredito que vai ser um jogo bem disputado. E já vou mostrar aqui também, continuar a tabela, como que tá. Então teve 2 jogos até então. Em primeiro colocado tá o Internacional de Porto Alegre. Uma vitória e um empate, tá invicto. Com 4 gols feitos e 1 tomado. 3 gols de saldo. O Corinthians está a mesma coisa. Ceará está com 2 de saldo. Fortaleza 2 de saldo. Botafogo 2 de saldo também. Todos com uma vitória e um empate. Até o Palmeiras aqui que está com 1 de saldo. Daí começa o Juventude que só tá com uma vitória e uma derrota. E assim vai se indo. E os rebaixados hoje seriam Vitória, que está com 0 pontos, então perdeu os 2 jogos. Fez 1 gol e tomou 4. Atlético Mineiro, Sport e Mirassol. Mas tem muitos jogos pela frente, então isso aqui não quer dizer nada. Mas agora, acredito que Vitória, Mirassol e Sport tem grande chance de todos estiverem maus e tem chance de cair. Agora, o outro time, acredito que talvez seja um Bragantino, algo assim. Bom, próximo jogo amanhã também às 4 horas da tarde. Bragantino contra o Botafogo. Bragantino que vai jogar em casa, que não tá numa fase muito boa. 33% do Bragantino ganhar, 31 empate, 36 Botafogo. O Botafogo tá em quinto e o Bragantino tá em 15º. O último jogo do Botafogo foi o que nós mostramos do Juventude, ganhou de 2-0 em casa. E o Bragantino perdeu pro Fluminense aqui de 2-1 lá no Rio de Janeiro. Bom, pra mim, o jogo da rodada, Palmeiras e Corinthians, clássico. Verdão contra o Porco. 48 vai ser na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. 48% de vitória pro Palmeiras, 27% de empate e 25% pro Corinthians. O Corinthians está em segundo colocado e o Palmeiras em sétimo, ambos com 4 pontos. O que muda é só que o saldo do Corinthians está em 3 positivo e do Palmeiras 1 positivo. O Palmeiras, na última rodada, ganhou de 2-1, jogo roubado. Palmeiras, infelizmente, ganhou roubado da equipe do Sport, lá na casa do Sport. E o Corinthians ganhou de 3-0 do Vasco, vitória tranquila. E ganhou dentro de casa. Próximo jogo, amanhã também às 9 horas da noite, Vasco contra Sport. Vai ser lá no Rio de Janeiro, na casa do Vasco. O Vasco na última partida. Cadê? Vamos ver aqui. Ele perdeu pro Corinthians 3-0 e o Sport perdeu pro Palmeiras de 2-1. O Palmeiras ganhou de 2-1. Então os dois times vieram de derrota, os dois times têm que vir mordido. Na casa do Vasco, 49% de probabilidade do Vasco ganhar, 28% de empate e 23% de vitória do Sport. Segundo aqui a pontuação, probabilidade de vitória do Google. O Vasco está em 11º e o Sport em 18º aqui.
Próximo jogo que já vai ser agora no domingo, dia 13/4. Bahia contra Mirassol, lá na casa do Bahia, o time bom do Bahia. O Bahia tá com 61% de probabilidade de vitória, 23% de empate e 16% do Mirassol. O Bahia aqui na tabela geral tá em 13º e o Mirassol em 17º. Bahia com 2 pontos e o Mirassol com 1 ponto. Suas últimas partidas foram: o Bahia pegou o Santos, empatou fora de casa 2-2 e o Mirassol empatou dentro de casa contra o Fortaleza em 1-1. A equipe do Fortaleza é uma equipe muito boa, o Mirassol empatou dentro de casa e o Bahia conseguiu um pontinho fora de casa lá no Santos, na Baixada Santista. Grêmio contra Flamengo, 5h30 da tarde de domingo, lá na Arena. Vamos tomar-lhe um totó, cara. Vamos tomar um totó do Flamengo. 27% de probabilidade pro Grêmio, 30% de empate e 43% pro Flamengo. Ainda mais que o Flamengo perdeu agora na Libertadores. Felipe Luiz, primeira derrota com o cargo de treinador da equipe do Flamengo principal. Ele tinha 27 partidas invictas, perdeu no Maracanã pro Central Córdoba, se eu não me engano, era o nome da equipe. Vamos olhar aqui, de 2-1. Flamengo, Central Córdoba perdeu aqui na Libertadores, algo inusitado na equipe do Flamengo. E eles vão entrar mordido, vão entrar pegando e vão atropelar a equipe do Grêmio, uns 3-0 aí, tá bem bom. O Flamengo tá em sexto na tabela, com 4 pontos, e o Grêmio com 3 pontos, tá em 10º na tabela. O Flamengo com uma vitória e um empate, o Grêmio com uma vitória somente e uma derrota. Na última rodada, vamos olhar aqui, partidas. Ah, não. Aqui, ó. Na última rodada, o Grêmio perdeu fora de casa pro Ceará de 2-0 e o Flamengo ganhou de 2-1 do Vitória fora de casa lá no Barradão. Bom, domingo às 5h30 da tarde também temos São Paulo e Cruzeiro, duas boas equipes. São Paulo que amarelou agora na Libertadores, agora quarta-feira. Empatou com o Alianza Lima dentro de casa, 2 gols do Ferreirinha, 2 golaços. E o Alianza Lima conseguiu empatar o jogo nos 70 minutos, 76 minutos, se eu não me engano. O São Paulo tem 47% de probabilidade de vencer, 29% de empate e 24% do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma forte equipe, cara. Eu gosto muito da equipe do Cruzeiro, que perdeu também pela Sul-Americana de 2-1 do Mushup Runa. Time de indígena que os caras brincam. Mas eu acho muito boa essa equipe do Cruzeiro. Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Marlon agora foi pra equipe do Grêmio, né? Mas o William, lateral direito, que é um lateral razoável. É uma boa equipe, sim. Meio campo é forte. E eu, então, acho que vai ser um jogo bem bom de se assistir também. Cruzeiro está em 12º e o São Paulo em 14º. O Cruzeiro com 3 pontos, São Paulo com 2 pontos, 2 empates. Cruzeiro, na última rodada, perdeu de 3-0 no Inter. Teve um expulso, vergonhosamente, perder de 3-0 pro Inter. Não fez uma partida horrível, mas não tomou uma goleada fora de casa. Já a equipe do São Paulo empatou 0-0 lá contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro São Paulo. Agora domingo, dia 13, às 7h30 da noite, temos Fluminense e Santos. Vai ser lá no Rio de Janeiro. O Fluminense está com 45% de probabilidade de ganhar, 30% de empate e 25% do Santos. O Fluminense está com 3 pontos em nono e o Santos está com 1 ponto em 16º. O Fluminense que a última partida ganhou do Bragantino de 2-1, estreia do Renato Portaluppi. Time, como que eu digo, brigou até o final e conseguiu essa vitória. Já o Santos empatou com o Bahia 2-2 dentro de casa e vai em busca da vitória fora de casa lá no Rio de Janeiro. Para fechar, aqui os últimos 2 jogos dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza Internacional, baita jogo. Vai ser um jogo muito, muito bom de se assistir lá na casa do Fortaleza. E a equipe do Inter que ganhou de 3-0 na Libertadores agora ontem. Em cima do... como é que era o nome do time? Atlético Nacional, isso aí que é uma baita equipe, Atlético Nacional. A Patrick meteu 3 gols, levou a bola para casa, pediu música. Tá escrito que é a música. E que é uma baita equipe essa do Internacional. E portanto que tem 33% de probabilidade do Fortaleza, 31% de empate e 36% do Internacional. Inter mesmo jogando fora de casa tem maior probabilidade de ganhar.
Inter está em primeiro, está invicto. E o Fortaleza também está com um saldo de gol a menos que o Inter. Está em quarto, invicto também. Então, um dos dois vai perder provavelmente. Ou vai dar empate e os dois vão continuar invictos no Campeonato Brasileiro. Já o último jogo da rodada, domingo às 8h30 da noite, Atlético Mineiro e o Vitória. Atlético Mineiro, que empatou de 0-0 dentro de casa sendo expulso. Quem é que foi expulso? O Lianco. Só pode, né? Esse Lianco dá porrada o jogo inteiro. E, cara, se era pra botar uma aposta, bota que o Lianco vai tomar cartão no jogo. E o Caleri também foi expulso aos 84 minutos. Atlético empatou em casa, não foi um resultado tão bom. E o Vitória perdeu dentro de casa lá no Barradão, perdeu pro Flamengo de 2-1 e vai em busca dos 3 pontos lá em Minas Gerais. Bom, 62% de probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro, 24% de empate, 14% por Vitória. Atlético Mineiro e o Vitória que são os dois últimos aqui no Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor? Teu time vai ganhar nessa rodada, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos comentários. Sou o Lucas Briguion. Me segue, curte o vídeo, pô. Dá aquele like, se inscreve no canal, dá aquela moral. Também me siga nas minhas redes sociais, Briguion_08, tanto no TikTok, tanto no Instagram. E é isso, gurizada. Feitoria!